sexta. O nosso tema hoje é como entender e como lidar com as mentiras na infância. Próxima semana a gente vai ter mais lives todos os dias, segunda a sexta, com temas diversos, e eu vou divulgar para vocês até domingo. Vocês vão ter o cronograma aqui no perfil para vocês acompanharem os temas. Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Vou fixar logo, né, para a gente adiantar aqui o nosso processo. Deixa eu só ajeitar aqui. Vamos lá, vou colocar aqui. Pronto. Vou fixar. Pronto, fixado o nosso tema. Então, gente, lembrando que a nossa live fica aqui gravada por 24 horas. Se você está assistindo pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com outras pessoas. Assim a gente alcança mais pais, mães, profissionais, enfim, pessoas que têm interesse no assunto, tá? E acredito que esse tema de hoje é um tema que gera muitas dúvidas, né, para os pais, porque a gente se depara assim com algumas mentirinhas infantis. E é disso que a gente vai falar hoje, tá bom? Bom, meu povo, são tantos avisos que eu tenho que dar para vocês, não é mesmo? Ah, e um outro aviso, porque senão eu tenho que fazer um checklist de avisos, porque senão eu esqueço. Eu vou fazer de verdade um checklist de avisos. Além do YouTube, né, se você está assistindo aqui, para você se inscrever no canal, que aqui sim, no canal do YouTube, você vai ter acesso às lives, né, no tempo que você quiser, na hora que você quiser, e assistir quantas vezes você quiser, porque de fato no Instagram só tem 24 horas, sai do ar e tchau. O outro aviso é, pessoal, eu tenho um grupo VIP no Telegram. Esse grupo VIP no Telegram, eu consigo passar muitas ferramentas também, ideias, né? Eu estou dando alguns insights também lá, diferentes, até da nossa live, enfim, alguns pontos principais. Então, quem quiser mais conteúdo, além do conteúdo aqui do Instagram, né? Além das lives, quer mais conteúdo, quer aprender mais, entrem no grupo do Telegram, tá? O link do grupo Telegram está aqui na minha bio, se eu não me engano. Se não estiver, eu vou colocar para vocês. Mas acredito que sim esteja o link da comunidade VIP do Telegram. Então, entrem no grupo, porque lá eu também compartilho várias outras dicas e ferramentas, tá bom? Pessoal, vamos começar então falando sobre mentiras, né? Sobre mentirinhas da infância. Pois bem, quem nunca se deparou com uma mentira? Qual é o nome do meu canal do YouTube? Filhos Inteligentes. É o mesmo nome. Filhos Inteligentes. É o mesmo nome aqui do... Eita, que a minha aliança tá apertada hoje. Vou até tirar, porque tá prendendo minha circulação aqui no meu dedo. O canal é Filhos Inteligentes, o canal do YouTube. É o mesmo nome aqui do perfil do Instagram, tá bom? Então vamos falar sobre mentiras na infância. Bom, gente, existem alguns motivos para uma criança mentir, tá? Algumas mentirinhas, elas são normais, eu considero assim, que eu digo normais no aspecto que faz parte do desenvolvimento da criança, tá? E outras mentiras é um mecanismo de defesa, é um medo de algo, né? É um comportamento que ela meio que aprendeu.
Então, existem alguns fatores, alguns motivos, e é por isso que a gente tem que avaliar que nem toda mentira é uma mentira. A gente não pode generalizar as mentiras, né? E dizer que as mentiras, elas são todas as mesmas, tudo é a mesma coisa, não é. E aí eu vou abordar isso para vocês, né? Sobre a questão da mentira. Bom, qual é a mentira que faz parte do desenvolvimento? As mentiras que fazem parte do desenvolvimento são aquelas mentiras que, vamos lá, são mentiras de crianças muito pequenininhas, que elas ainda estão no meio de uma fantasia muito intensa. Então, crianças em torno dos 2 anos, 3 anos, 4 anos, e que dentro dessa fase de desenvolvimento, a fantasia ela é muito, muito, muito intensa. Então, tem crianças que sonham e contam e relatam algumas coisas que não aconteceu, e para ela realmente isso aconteceu. Tem crianças que elas misturam, né, situações fantasiosas com situações reais. Sei lá, vamos supor assim, você pergunta, você vê que um bolo tem um bolo na sua mesa e o bolo tá todo derramado, quebrou, então tá todo picotadinho, que ele foi roer ali o bolinho. E aí você pergunta: quem foi, filha? Assim, mamãe, eu acho que foi um ratinho que veio aqui e comeu. Então faz parte mesmo que não tenha sido real, né, aquilo ali, a criança ela vai misturando um pouco aquela fantasia com a realidade. Então, gente, assim, o, eh, o medo, porque eu tô vendo aqui as perguntas de vocês. Tá, tem algumas perguntas que se der tempo eu vou tentar responder, tá? Não sei se vai dar tempo, mas eu vou tentar responder no final. Então, essas mentiras que têm um conteúdo de fantasia é normal. Não é que seu filho seja um mentiroso, não é que seu filho esteja querendo te, né, enganar, aquela coisa. Não, é porque faz parte mesmo do desenvolvimento dela. Então, é mais ou menos assim, eu considero que dentro dessa faixa de desenvolvimento, fica em torno, né, de 2 anos, que a criança ela já está bem mais desenvolvida na linguagem, até uns 4, 5 anos ainda a gente encontra algum conteúdo, né, com, um conteúdo um pouco de fantasia, às vezes em algumas histórias, tá. E aí, ao longo do desenvolvimento da criança, né, a criança ela pode utilizar as mentiras como também um mecanismo de defesa. E aí como é? O que acontece nesse mecanismo de defesa? É quando a criança ela tem medo da reação de terceiros. Medo de uma punição, medo de uma chamada muito dura, né? Medo do que os outros vão pensar, medo, se aquilo vai machucar ou entristecer aqueles pais, né, ou aquele responsável, o professor, qualquer pessoa que ele goste. Então entra como um mecanismo de defesa para essa criança. Então a criança pode mentir por conta desse mecanismo de defesa. Inclusive, até mentir como mecanismo de defesa associando a recursos de fantasia. Crianças que têm amigos imaginários, e aí ela quebrou um adorno que você amava, que era a decoração da casa. E ela pode dizer assim: não foi meu amigo imaginário que derrubou. Foi o Joaquim, que é o amigo imaginário dela, que derrubou. Né? Mas na verdade foi ela, ela tem total consciência que foi ela e ela que derrubou. Mas, na verdade, ela utiliza a fantasia junto também com o mecanismo de defesa. E quando a criança ela utiliza muito esse mecanismo de defesa, você percebe que o seu filho ele justifica muito as atitudes, os comportamentos através da mentira, vale repensar a forma como esse adulto está lidando com os erros da criança. Se for uma criança que você, se o adulto ele orienta de uma forma muito dura essa criança através, né, do erro,
né? Eu até falei, ontem eu falei sobre a questão do erro, se eu não me engano foi ontem, eu acho que o tema da live que eu falei sobre como as crianças elas podem fazer diferente em uma próxima vez, né? Depois de um erro. Casa muito com isso. Porque se esses pais eles são muito duros na hora de orientar, na hora de ensinar essa criança a fazer diferente numa próxima vez, né? Foca muito mais nas palavras duras, numa punição, no castigo, isso tende a criança a utilizar um mecanismo de defesa que é mentir. E que é super comum com crianças que é super comum com crianças que elas são muito punidas. Crianças que são muito punidas, então fica de castigo, né? Não vai ter mais tal coisa, e tarará, tarará, e começa a utilizar mecanismos de punição, a criança ela tende a mentir mais. E você vai pegar mais mesmo seu filho na mentira, né? Seu filho ele vai utilizar assim os recursos que ele tem. O recurso que ele tem, ó, é se safar, sair, né, sair pela beirada, sair de escanteio e dizer que inventar uma história, e aí você vai ficar ainda mais chateado. Então, essa forma, né, esse mecanismo, a gente precisa ficar mais atento quando a criança ela está mentindo muito. Ai, não fiz, ai, não fui eu, ai, não sei o quê. A gente precisa só prestar atenção como que esse adulto lida com os erros dessa criança, como esse adulto chama atenção, né? Como esse adulto lida com os próprios erros, porque às vezes são pais que eles são muito rigorosos e se cobram demais com relação aos erros. E aí essa criança ela entende que erro é a pior coisa do universo, né? Erro é uma coisa que não pode acontecer de jeito nenhum. Essa criança ela pode também para não externalizar esse erro, ela utilizar também uma mentira para não se mostrar fragilizada, né? Para não se mostrar como vulnerável, sou vulnerável a errar. Então ela pode utilizar isso como também um mecanismo, tá? E também, como eu falei, mas de forma breve, tem crianças que elas são muito sensíveis, assim, elas têm muito medo, não é nem da punição, mas elas têm muito medo de decepcionar os pais, sabe? De machucar os pais com uma certa informação, com algo que ela tenha feito que talvez desagrade esses pais. E aí, né? O que a gente faz? Primeiro, a gente sempre validar, né? Uma criança que ela tem muito medo de mostrar para os pais que ela fez algo e que pode machucá-los, né? Sempre validar no sentido de que está tudo bem, né? Que os erros fazem parte. Vocês, né? Todo mundo, né? Eu, você, todo mundo, de alguma forma, a gente já escutou quando era pequena de alguém a palavra assim: eu estou muito triste com você porque você fez isso. Eu estou muito decepcionada porque você fez isso. E esses termos que acabam sendo rotineiros e muito constantes, pode ter reflexos com crianças pequenas ou com crianças que são mais sensíveis, que têm medo de machucar outras pessoas demais. Isso pode também favorecer para que essa criança minta. Então, eu sempre falo, utilizar termos assim: "Eu estou muito triste com você, eu estou decepcionada", nem decepcionada é uma palavra tão pesada que eu acho que não deveria nem ser usado, né. Mas assim: "Estou triste, fiquei chateada", ou "Fiquei chateado". Utilizar palavras assim, é muito importante ter uma consciência em que momentos utilizar, né. Se realmente você ficou triste, se realmente você ficou chateado. Se você banaliza esse termo de: "Eu fiquei triste, estou triste com você, bateu na mamãe, estou muito triste, deu língua para mamãe, estou muito chateada, não comeu direito, fiquei muito triste", e você começa a banalizar esse termo, a tendência é que a criança também vai crescendo, ela vai entendendo que esse termo vai ficando banalizado. "Fiquei muito triste com você, fiquei muito chateada". Nossa, minha mãe fica triste com tudo. Meu pai e minha mãe ficam chateados com tudo. Então não banalizem, utilizem com sabedoria, né, esses termos. Realmente você ficou triste, realmente você ficou chateado com aquela situação, pontue, porque você está expressando as suas emoções. Mas se aquilo é tão bobo,
Não é tão faz tão parte, assim, da fase dessa criança, do desenvolvimento dessa criança, não banalize tanto. E aí entra aqueles reflexos justamente dessas crianças que elas são mais sensíveis, né. Por exemplo, uma criança com temperamento melancólico, se ela fica muito escutando muito: "Ai, mamãe ficou triste porque você fez isso, mamãe fica chateada quando você chora muito". Então crianças, principalmente nesse temperamento, que tendem a guardar muitas emoções, né, a se sentirem culpadas, a se sentirem, responsáveis, elas podem utilizar o mecanismo também de mentir com medo de decepcionar. E aí os pais ficam assim: "Ai meu Deus, meu filho tá mentindo pra mim. Ah, meu filho mente. Seu filho tá tentando fugir para não lhe te decepcionar, na verdade". É um mecanismo que ele utilizou para É um mecanismo que ele utilizou para tentar não te machucar. Por isso que é importante, sempre falo aqui, né, gente, os comportamentos, eles dizem algo que está escondido, né, é a ponta de um iceberg. Nós não precisamos e não devemos estar presos ao comportamento. O comportamento é um detalhe que acontece, é um reflexo de algo, é a consequência de algo. Se a gente, vê um comportamento de mentira, nós sempre temos que perguntar: o porquê que essa criança está mentindo? O que acontece que essa criança ela não está conseguindo verbalizar, contar a verdade? É medo? Ela tem medo de ser punida? Ou ela tem medo de me decepcionar, me deixar triste, me deixar chateada, né? É uma criança que ela mente, às vezes, que é uma coisa que acontece também. Ela mente porque ela se sente insegura. Tem crianças que elas mentem em grupos ou com outras crianças, né. E aí elas começam a contar histórias se vangloriando de algo que elas, na verdade, ou não têm ou nunca fizeram, mas elas contam. Por quê? Normalmente é uma forma de se posicionar, de se incluir naquele grupo, né, de se sentir pertencente àquele grupo. Então isso acontece também, é uma criança que é muito insegura e mente, né. Então a gente tem que ficar sempre atento que o comportamento é só um comportamento, é a consequência de alguma coisa. Então olhar atento, né, o que essa criança está querendo me comunicar através desse comportamento. E sempre se perguntar, ser vigilante, eu acho que a palavra é essa, é você sempre se vigiar se a forma como você está lidando com os erros, a forma como você está lidando com as traquinagens, talvez, do seu filho, porque toda criança ela vai aprontar, né, toda criança ela vai fazer alguma coisa que você vai te chatear de alguma forma, mas a forma como você lida com isso, se, está sendo, assim, saudável e se você está conseguindo orientar sem machucar ou sem, prejudicar o seu filho, certo? Eh, então vocês já entenderam o porquê que às vezes algumas crianças elas mentem. E aí o que que a gente faz, né? Primeiro, aí a gente entra nas questões de a questão mais diretiva de o que que a gente faz nessas situações. Algumas estratégias a gente pode utilizar, né? Eh, eu acredito que um dos recursos mais ricos que nós conseguimos transmitir mensagens importantes para a criança e passar valores, ensinar, né, ensinar alguma coisa é através da história. Gente, e história não necessariamente de um livro, pode ser de um livro sim, pode. O livro facilita porque já tem a historinha pronta, né, o começo, meio e fim, aí já tem a historinha, já passa uma mensagem de valor, fica mais fácil. Mas não necessariamente você precisa utilizar um livro, você pode contar uma história sua, né, de que você acabou, através de uma mentira, acabou se dando mal, né, se dando mal no aspecto não que você foi punido, ficou de castigo, que você apanhou, não, mas se dando mal no aspecto de alguma questão de confiança, que fulano não confiou mais em você, ou que, enfim, você trazer algumas questões de histórias suas, ou, né, eh você possibilitar e criar histórias através de uma brincadeira. Então você está brincando, aproveita dentro da brincadeira com o seu filho e possibilita situações em que
o bonequinho mente, e aí o que que acontece? O outro bonequinho não acredita mais. E aí nessas histórias você começa a diretamente, eu não digo nem indiretamente, às vezes a gente acha que até indiretamente na história a gente passa a mensagem, mas não. A história para a criança ela tem um poder enorme. As crianças elas fixam muito os ensinamentos através de história. Então quando você vai colocando no brincar uma historinha já pronta, uma história que você já conte, uma história que você talvez possa criar na sua mente, você vai possibilitando que essa criança ela se conecte com aquilo. Poxa, faz sentido isso. É bem melhor e muito mais inteligente do que você fazer uma palestra. Uma palestra para o seu filho, você sentar e vamos agora. Senta que lá vai conversa, né? Lá vai história. Senta com seu filho, aí você vai e dá uma lição de moral e parará, pererê. O seu filho ele vai ficar até em choque, assim, vai ficar olhando para você, meu Deus do céu, realmente eu fiz uma coisa muito errada. Mas ele vai ficar tão preso nessa tensão da conversa que talvez isso não vá fixar tanto nele, sabe? Porque a criança ela se conecta muito, muito, muito com algo, com coisas leves. Então traga esse discurso e esse diálogo de forma leve. E olha, gente, e eu não estou dizendo aqui que você não precisa conversar com seu filho, tá? Se existe alguma mentira que ocorreu e alguma coisa que seja séria ou que prejudica outra pessoa ou que, enfim, que de alguma forma não foi uma mentira, foi uma mentira, claro, inocente, assim, que essa criança ela não teve noção das consequências, mas, mas assim, que foi uma mentira que de alguma forma é prejudicial, você pode sim chamar para conversar, mas conversar não é dar uma palestra para essa criança. Você pode passar ensinamentos mais profundos através da história, tá? E outra coisa, né? E aí entra uma outra sugestão de como lidar. Se você tem um hábito de punir seu filho, mentiu, tome castigo no menino. O guri vai lá pro canto do pensamento, sei lá o quê, né? Fica sem o videogame, sem isso aqui. A tendência é que seu filho ele vai mentir e você talvez não encontre. Só um minutinho, gente, que aqui estão batendo aqui na porta. Só um minuto, tá? Voltei. A tendência é, a tendência é que seu filho ele vai mentir mais. Então, a gente tem que sempre ter cuidado, ser vigilante realmente a nossa postura, as nossas ações, para que isso não se torne, para que isso não se torne depois um efeito rebote. Isso venha, né, para a gente de uma forma negativa. Então, evite punir, castigar crianças achando que isso vai ajudar e vai evitar que ele não minta. Pelo contrário, ele pode ser que ele ainda desenvolva mais habilidades de mentira. Peraí, na próxima vez eu vou fazer uma mentira melhor ainda. Peraí, da próxima vez meus pais não me pegam. Na próxima vez eu vou fazer melhor ainda, agora eu estou mais estrategista aqui na mentira. Então, eu não acho que é um recurso interessante em nenhum desses aspectos. Potencializa mais essas mentiras, né? Tem muita gente perguntando com adolescente. Eu não trabalho muito com adolescente, vocês acho que já observaram, né? Aqui. Mas vale também para adolescentes, da mesma forma, tá? Adolescentes, eu acho que ainda tem uma outra questão, que com adolescentes você consegue passar mais, comunicar mais a gravidade daquilo, passar as consequências reais daquela mentira. Por exemplo, adolescente, né, que falsificou a assinatura dos pais na agenda da escola, né? Para os pais não serem chamados. Tem alguns adolescentes que fazem isso. Muitas vezes esses adolescentes eles não têm noção do que representa você falsificar
a assinatura dos pais na agenda da escola ou em algum, né, em algum documento. O que é que isso representa? Então, com os adolescentes, você pode e deve conversar e explicar de forma muito direta o que é que isso representa, quais são as consequências reais disso. Não a consequência dele, do que vai acontecer com ele, mas quais as consequências reais disso. O que é que significa falsificar a assinatura de alguém? O que é que isso pode acontecer com algum dos funcionários, talvez, dessa escola? Né? Quais são os prejuízos que isso pode gerar de uma forma geral? Então, tudo isso. E aquelas reflexões que eu falei no início, né, de o que é que motiva esse adolescente, talvez, a ter essa postura, esse comportamento, a gente pode fazer essa autoavaliação. Como que esses pais lidam, né, quando se deparam com algum erro desse adolescente. Então, vale também para adolescente, apesar de eu não ter foco aqui em adolescente, né, mas isso vale também, tá? O que não acontece para adolescente, com adolescente, é a fantasia, né? Porque a fantasia ela faz parte da infância, aquele contexto que eu falei da mentira na fantasia. Mas vale. Então você tem a possibilidade de trazer coisas mais concretas da relação dessa mentira, né, para o adolescente, tá bom? Então, gente, você pode contar história, brincar, né, trabalhar essa questão da mentira contando, né, às vezes uma experiência sua, uma história que você criou, e você não precisa, principalmente com crianças muito pequenas, que eu falei, que estão na fase da imaginação muito forte, muito aflorado, você não precisa ficar desmentindo todo o tempo essa criança. Ah, a formiguinha tomou, sei lá, foi a formiguinha que pegou e levou para o cesto. Aí você vai falar, que formiga, menino? Você tá doido? Formiga não consegue nem levantar esse negócio, não. Como assim que a formiga levou o anel para o cesto? Você não precisa, né? Você não precisa desmentir uma criança pequena. Então, o que eu quero dizer, assim, é o bom senso, né? Porque criança pequena, ela vai contar, assim, histórias fantasiosas, histórias que não vai, às vezes, fazer muito nexo. E aí você não precisa confirmar e dizer assim, foi mesmo, oh, poxa, que formiga. Você precisa assim, foi a formiguinha? Ah, tá, então tá. Depois a gente conversa com essa formiguinha e pronto. E não rende, não precisa render muito, não precisa cair em cima da criança porque ela contou uma coisa que não tem sentido. Mas faz parte, se você entende que já faz parte do desenvolvimento. Agora, se você percebe que aquela mentira, né, é um mecanismo de defesa, principalmente com crianças que são maiores, por exemplo, 5 anos, que elas já têm uma certa noção e elas misturam aquela fantasia, uma justificativa de fantasia, com algo que ela fez, aí vale você sim conversar, direcionar, mas filho, vamos lá. Você fez isso e você vai trazendo um contexto racional para essa criança e dialogando para entender melhor o porquê que essa criança não está fazendo. Não. Pois sabe o que que acontece, gente? Tem crianças, às vezes, com maiores, assim, 5 anos, e que agora eu não estou atendendo, né, no por conta da pandemia, mas chegava muito criança, ou acontecia de situações pontuais de crianças que pegavam objetos de outras crianças. Às vezes caneta, brinquedos. E aí, o que que acontecia? Essa criança, ela no começo falava: "Ai, mas não peguei não, não, eu não". O boneco saiu andando, então, na mochila da criança, né. E não, aí depois de muito tempo essa criança fala. Aí o que que a gente faz? É uma mentira que, de uma certa forma, é grave, né, pegar o objeto de outra criança, de um colega. Mas essa criança, ela não tem noção ainda do que representa socialmente isso. Por isso que, às vezes, é assustador para os pais pensarem assim: "Meu Deus, meu filho pegou um objeto de uma outra criança, de uma outra pessoa, né, e aí, meu filho é um ladrão?". Não, ele ainda está aprendendo essas regras sociais, né, essas normas sociais. E aí vale você conversar assim com essa criança e explicar. Uma criança de 5 anos, uma criança de 4 anos, 5 anos, ela já vai ter um entendimento melhor se você explicar o que é que isso representa de fato, né. E então você vai explicar e você vai focar em uma solução. Mas se você for dura ou duro com ela,
né, e dar a maior lição de moral de todos os tempos, e você ainda colocar essa criança de castigo, ela pode ser que ela nem com relação a roubar e tal, né, roubar, nem considero roubar, porque a criança nem rouba nessa idade, a criança ela pega o objeto porque ela simplesmente ficou atraída, se atraiu pelo brinquedo, pela caneta, achou legal, aí, deixa eu pegar para mim, e pegou, né? Mesmo sabendo que era errado, mas ela ainda não tem a noção dessa questão da norma social. Mesmo assim, se você passa da dose, essa criança ela pode repetir o mesmo comportamento, só que ela vai fazer muito mais bem feito, ou ela até não vai fazer aquele comportamento, mas ela vai fazer outras coisas e com uma mentira mais, digamos, elaborada, para não ser pega em flagrante, né? Então, a mentira, gente, eu considero esse tema mentira algo bem complexo mesmo. É até difícil, assim, transmitir, porque a depender do caso, tem crianças que estão mentindo demais, muito, muito, muito. A depender do caso, é necessário um acompanhamento psicoterápico. Ele tem acompanhamento de, né, ele ir para um psicólogo e a partir daí, se psicólogo fazer algumas intervenções com essa criança. Então, a gente tem que avaliar caso a caso. O que eu estou trazendo para vocês é de uma forma bem ampla, sabe assim, bem, assim, geral, para que vocês entendam. Mas depende do caso, né? Tem casos que realmente necessitam de um olhar mais profissional, algumas intervenções para se trabalhar e tudo. E então, assim, o que eu trouxe para vocês, realmente, a mentira, esse tema mentira, eu trago de uma forma bem geral, assim, para vocês só terem uma noção, porque é importante a gente ter uma noção. Muitas vezes os pais se apavoram demais com coisas que não precisariam se apavorar, que faz parte, né? A criança vai mentir em algumas situações e tudo, mas em algumas outras a gente precisa, assim, de um olhar profissional. E realmente é um tema complexo, né? É um tema que não é fácil, a gente precisa investigar bastante, é um quebra-cabeça. Eu digo se os comportamentos infantis são, de fato, quebra-cabeça, né, para nós profissionais, a mentira ela também é algo você desvendar literalmente um mistério. Por que que essa criança ela tá, por que que nessa intensidade, nessa frequência que isso acontece, né? O que gera? Ah, gente, uma coisa que eu esqueci de pontuar. Às vezes pais, né, que um pai ou uma mãe que tem um hábito de mentir também, aquelas mentirinhas bobas, né, sei lá, o marido atende o telefone e aí a mulher fala assim: "Diz que eu não tô aqui não, diz que eu saí, diz que eu fui lá no mercado". E aí o filho, a filha tá aqui do lado só escutando o que é que esse pai e essa mãe estão fazendo. Então, alguns comportamentos dentro dessa dinâmica familiar que são sutis e que acaba de alguma forma influenciando alguns comportamentos de mentira. Então, ainda tem isso, né? Porque para vocês verem que é muito complexo. Por isso que é um quebra-cabeça. A gente vai realmente investigando, investigando para poder entender o que está acontecendo. Certo? Tá, pessoal? Mais uma vez, gente, quem quiser participar do meu grupo VIP do Telegram, totalmente 0800, gratuito. Vocês querem mais conteúdo, né, mais dicas, lá também dou outras dicas além das dicas que eu dou aqui no Instagram. Vocês entrem no grupo, o link está na minha bio. Se não tiver, meu povo, no meu bio eu vou colocar, mas acredito que já esteja o link de acesso do meu grupo, da comunidade VIP. E aí você lá nessa comunidade, vocês vão ter mais conteúdos, né? Eu mando vídeo, mando ferramentas, enfim, estratégias, compartilho com vocês mais, né, mais coisas, mais dicas, tá bom? Gente, bom, ficamos por aqui. Espero ter contribuído mais uma vez, mais um dia, né, de conteúdo. A ideia aqui é ajudar mesmo. Até domingo vou liberar para vocês os temas das outras lives, né? De segunda a sexta da próxima semana, tá bom? Gente, não vai dar tempo de ver as perguntas, infelizmente. Vocês percebem que aqui o tempo é corrido, né? É rápido, o negócio voa e pronto, quando vê você já acabou o tempo.
O que que é bio? Bio é o meu perfil, é onde tem a minha descrição, onde eu falo, é onde tem falando sobre mim, tem a minha fotinha e tem a descrição do perfil. É bem a minha página aqui do Instagram, a minha bio é onde tem minha descrição, tá? Aí tem um link e aí você clica e entra no Telegram. Agora, mais uma vez, eu acho que o link está lá. Eu acredito que esteja. Posso estar falando uma bobagem muito grande para vocês, mas se não tiver, eu vou colocar logo agora, e aí vocês já clicam para vocês entrarem lá no grupo do Telegram, tá certo? Ô, meu povo lindo, bom dia mais uma vez. Vamos encerrar aqui a nossa live, né? E espero vocês na segunda-feira com mais conteúdo. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta com mais conteúdos, tá bom? Beijos e tchau, tchau. Até a próxima.